essas são as duas coisas que diferenciam um italiano de um brasileiro. Eu superando esses dois aspectos, aí que entra a vantagem de ser brasileiro. Olá, que legal! Seja muito bem-vinda! Obrigada, feliz por estar aqui. Sejam todos bem-vindos, né? Quem está aqui na live. Muito feliz em ver você novamente, que a gente já tinha feito algumas lives antes, já faz um pouquinho de Fazia tempo. um tempo que a gente não se via, né? E assim, pessoal, por que a gente conversou para trazer isso aqui para vocês? Porque eu recebo muitas perguntas, e não são poucas, de exatamente isso, né? Existe uma oportunidade para mim na Itália? Eu consigo procurar um trabalho, principalmente na minha segunda dúvida, que sempre me falam, eu consigo achar na minha área de atuação? Será que eu consigo competir com os próprios italianos que estão lá? E ninguém melhor que a Marcela aqui para falar com vocês. Marcela, você pode se apresentar para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor? Então vamos lá, eu me chamo Marcela Oliveira, sou mestre em psicologia, especialista no mercado de trabalho italiano e estou na Itália há mais de 10 anos e tudo começou quando alguém me falou: você nunca vai ser psicóloga na Itália. Nossa, isso aí é forte, hein? Esse, meu querido, você não pode dizer isso. Aí agora não sou só psicóloga, como eu trabalho, né, há muitos anos, desde 2015, para orientar brasileiros a encontrar trabalho na área deles aqui na Itália. Então, resumidamente, como eu falei, eu sou psicóloga clínica no Brasil. Aqui na Itália eu fiz meu mestrado em psicologia das organizações do marketing. No meu mestrado eu estudei o processo de inserção dos brasileiros no mercado de trabalho italiano, então foi algo bem específico. E desde 2015 que eu preparo brasileiros, mas não só, italianos também. Quem foi que falou que os italianos sabem procurar emprego? Exatamente. Italianos também, Muito bom. como encontrar trabalho na Itália. Então essa realmente assim, ó, é a minha área de especialização. Por isso que a gente está aqui Exatamente. discutindo e passando informações exclusivas para você. Então, pega aí papel, caneta para anotar tudo. Anotar tudo que tem que anotar. Então, pessoal, como a Marcela comentou aqui com vocês, né, ela não só ajuda os brasileiros, como também os próprios italianos. Então, ninguém melhor do que ela para a gente bater esse papo, tá? Rapidinho, vou me apresentar para quem aí é do perfil da Marcela, não me conhece. Como vocês já devem ter percebido, italiano com a Priscila, sou professora de italiano e ensino idiomas há mais de 13 anos. E assim, sou apaixonada pelo italiano e por isso que eu trago aqui para vocês tanto conteúdo e principalmente quando eu acho alguma coisa útil, igual o que a Marcela faz, gosto de trazer aqui para vocês também. Então vamos lá, vamos começar, Marcela, aquelas perguntas que não querem calar, né? Primeiro de tudo, existe uma oportunidade de um primeiro emprego na Itália? Como é que funciona essa parte? Muito interessante essa pergunta, principalmente nesse caso das pessoas mais jovens, né? Porque a gente sabe que aqui o mercado de trabalho italiano, isso é verdade, você que está nos ouvindo, para eles é muito importante a experiência. É tanto que, vamos já tirar um mito aqui, muitas pessoas acham que, para eu trabalhar na Itália, eu tenho que reconhecer a minha profissão, que de repente, se for interessante, inclusive a gente pode falar sobre isso. Mas mais do que reconhecer e comprovar, os italianos, eles são, eu vou dizer assim, um pouco engraçados, né? Mas assim, eles, mais do que isso, eles querem saber de você, eles querem saber a tua experiência, eles confiam muito naquilo que você escreve no currículo, por exemplo. Mas é claro que você tem que saber comunicar. Em outras palavras, ter experiência pregressa é muito importante. Não sei se existe pregressa, espero que sim, porque eu estou 10 anos na Itália. Né? Mas ter. Mas não existe, todo mundo entendeu. Prévias, né? Prévias, né? Anteriores são importantes aqui na Itália. Então, aquelas pessoas que nunca trabalharam na área, o que elas têm que fazer? Tranquila. Eu vou contar um exemplo de Francine. Ela é bem jovem, ela é a minha aluna. Ela no Brasil, ela nunca tinha trabalhado na área, ela só tinha estudado e ela conseguiu encontrar trabalho na Itália, fazer o primeiro trabalho da vida aqui na Itália em uma multinacional. Olha que legal. Martini, na área dela. Então, assim, Marcela, é possível a gente ter a nossa primeira experiência de trabalho na Itália? Sim,
É possível, você Uhum. precisa estar pronta. E ainda tem uma coisa muito importante para se dizer. Aonde essa pessoa, qual é o background dela e aonde a idade dessa pessoa também. O que que acontece? Os italianos, eles começam a trabalhar aqui na Itália tarde com relação Uhum. aos brasileiros, né? Eu comecei, Uhum. tipo, durante a universidade, eu sempre trabalhei. Aqui na Itália não é assim. Geralmente eles terminam o percurso de trabalho, o percurso de estudo, e depois que eles começam a trabalhar aqui na Itália. Então, geralmente, isso a gente está falando para quem faz, né, tipo, Aham. mestrado, quem faz a graduação aqui, a gente está querendo dizer que eles começam a trabalhar depois de 25, 26, talvez 27 anos aqui na Itália. Então, eles começam tarde e eles começam a fazer estágio. Então, isso dá uma vantagem muito grande para um brasileiro. Porque um brasileiro com Uhum. essa idade, com 25, 27 anos, quem tem 25, 26, 27 anos, eu acho que você vai ter já 3 anos de experiência, 4, 5, às vezes 7. Então, a gente está falando de Aham. 2 percursos diferentes. Então, mesmo que você não tenha experiência no Brasil, não é um problema, né? É Legal. claro que se você tem 40 anos e nunca trabalhou, aí a gente tem que contar uma história. Você tem que ter Sim. feito algum curso que justifique, algum curso breve, que justifique a tua entrada no mercado de trabalho italiano, mas eu acredito que essa seria uma exceção, né? E Legal. não. Nossa, é muito bom, né, gente? E aí, então, pessoal, quem, né, tem já um percurso prévio, pode aproveitar essa experiência. Não é perdido aquilo que você faz no Não. Brasil, aquilo que você aprende. Conhecimento nunca é perdido. Então, você vai lá, conversa e adapta ali no mercado italiano. E assim, existe essa oportunidade, né, na área da própria pessoa. Por exemplo, às vezes eu escuto algumas pessoas falando, né, Pri, com o que eu posso trabalhar? Eu começo trabalhando com qualquer coisa que tem ali. O que você recomenda? Eu posso escolher qualquer coisa? Tem que ter alguma facilidade, aptidão? Como é que é essa parte? Ótima pergunta. O que que acontece? Geralmente, quando o brasileiro vem para a Itália, e que essa é uma coisa que muita gente acredita, eu tenho que ir para a Itália, eu tenho que trabalhar com qualquer coisa. Primeira coisa, qualquer coisa não é, Não é uma coisa. não é uma Não coisa. é muito legal. Inclusive, eu estava falando com o meu cliente hoje, ele estava dizendo assim: ah, Marcela, me aconselharam ir para a área de informática. Essa pessoa ela tem todo um background Uhum, da área comercial no Brasil. Me disseram, vai para a área informática, porque agora a Itália está contratando. Falei, uhum, calma, você tem habilidade? exato. Né? E a gente não para pensar nisso. O meu primeiro trabalho aqui na Itália foi como garçonete. Você vai Uhum. falar qual é o problema? Nenhum, mas eu era terrível. Não tem problema nenhum, mas era horrível, né? Porque assim, ó, Legal. eu de base eu já não sei cozinhar. Então não é que eu sou uma pessoa muito interessada em comida, essas coisas. Eu cozinho salada. Como cozinho aqui na Tá, tá Itália? bom, já Né? dá pra comer. As saladas aqui na Itália, não sei se vocês sabem, já bem lavada, eu abro, derramo ali, tá feito. E eu fui trabalhar no restaurante e a primeira pergunta que o italiano me fez como é que vocês fazem essa carbonara aqui? Eu queria matar ele, porque eu nunca tinha comido carbonara na vida. Se você é italiano, você não sabe, tá perguntando pra mim? Não. Por favor, né? Não, os Legal. italianos não ajudam. Então, assim, foi bem traumático. Mas isso significa dizer que hoje sou psicóloga, eu não trabalho em nenhuma área? Absolutamente não. Mas isso Legal. significa dizer que tem áreas que a gente não tem habilidade. Então, se, por exemplo, eu vou ser babysitter, você não tem paciência com criança, é a Uhum. mãe que vai dar trabalho para você. E ainda tem aquela coisa, a gente tem que olhar que competências a gente tem. Porque as pessoas, elas vão contratar a gente em base à experiência. Então, as pessoas se perdem muito nisso. Tá tendo Uhum. vaga nisso, eu vou lá e vou tentar, vou fazer. Mas, de repente, você não tem nem habilidade nem experiência. Não, é isso que você estava comentando, né? Por exemplo, você vai lá, até como um primeiro emprego, você já procura alguma oportunidade, até você encontrar alguma coisa ali na sua área, às vezes demora um pouquinho, mas aí você analisa, será que como babysitter eu vou ter mais facilidade do que como trabalhando em um restaurante? Então analisa ali o que para você é algo que você já tem uma facilidade mais natural. E não só, vou pegar qualquer coisa. Não, analisa, dentre as opções que eu tenho, qual é aquela que eu me identifico melhor. Então, você pode ir procurando, né, alguma coisa na sua área. Exatamente. Ainda tem uma coisa muito importante. A gente tá na frente de uma professora de italiano. Se você tem o bom italiano,
quanto maior é o teu nível de italiano, maior é a tua escolha. Então, você pode ser formado, ter doutorado, mas se você não falar italiano, como é que você vai trabalhar na Itália? Exato. Não, isso eu digo, gente, mas não porque tem Priscila aqui não, tá? Porque quem me acompanha sabe que eu bato, que não tem milagre. Gente, os italianos, eles falam italiano. Então, a propósito de mensagem, né? Eu recebo muitas mensagens, mas eu não falo italiano, não sei o quê. Eu milagre, não tô fazendo ainda, né? Eu posso ser especialista no mercado de trabalho italiano. Eu posso ser sou especialista no mercado de trabalho italiano, eu posso te dizer como fazer o currículo, como fazer a carta de apresentação, posso te ajudar a escolher o que fazer na Itália, te explicar o mercado de trabalho italiano, tudo isso. Mas se você não tiver italiano, você precisa... Como é que você vai trabalhar, gente? Os italianos, eles... É o básico. Pessoal, a gente pode até, para ficar mais claro, fazer um caminho inverso. Imagina que um italiano vem aqui para o Brasil e ele não fala absolutamente nada de português. Como que ele vai conseguir alguma coisa se ele não fala nada, ele não entende nada? Então, de fato, o italiano é ali bem a base porque você está na Itália. É claro que em alguns pontos, alguns lugares mais turísticos, você consegue dar uma se virada, mas se você vai morar lá, a língua é a base, né? Até comento, Marcela, que eu tenho alguns alunos que estão morando na Itália e eles aprenderam italiano, assim, alguns em 3 meses, 4 meses, e passaram nas entrevistas e na área deles. Então, assim, alguns na área deles, outros estão ali, né, no meio do caminho, procurando, mas já conseguiram emprego porque falavam italiano. Então, é a base da sua comunicação, né? Absolutamente, sim. Não, isso eu digo que é importante, porque eu digo sempre. Inclusive, hoje, todas as ligações que eu fiz, todo mundo que eu já atendi, eu sempre bato. Olha, se você não fizer a sua parte, eu não posso, não tem italiano por osmose, né? Então, isso é muito importante se você quer trabalhar na sua área. Por exemplo, na área médica, é necessário, se você quer trabalhar na área da saúde, é preciso você ter um italiano B2 para trabalhar nessa área. É claro, gente, tipo, eu já tive alunos, né, que conseguiram trabalho, que tinha, assim, um A2 meio empurrado para um B1. Sim. Mas essa não é a exceção e não a regra. Se você decidiu viver e trabalhar na Itália, o italiano a gente não precisa nem discutir. Você precisa falar italiano. E o italiano ele te dá chance para... Com o italiano, o teu background, ele é importante. Ele é considerado. Né? E daí tudo vai da tua comunicação, como é que você fala. Então, é possível trabalhar na tua área de competência, sim. O meu slogan é: lugar de brasileiro é aonde ele quiser. É sensacional. Não importa aonde você quer, se você quer trabalhar, não sei, tipo, como advogado, eu vi alguém que estava escrevendo aqui, professora de italiano para estrangeiro, né? Ou se você quer trabalhar, não sei, com Java ou é engenheiro, não importa. É possível, sim. Tem percursos diferentes, dependendo da profissão que você quer fazer. Então, é necessário estudar, né? Se preparar para isso, mas é possível. Como eu sempre falo. Pode falar. Não, é que você estava comentando, né? Que o lugar do brasileiro é onde ele quiser. E assim, ser brasileiro, então, não é um fator limitante para trabalhar na Itália. Assim, a parte de competição de trabalho com o italiano, tem uma desvantagem por eu ser, tipo, uma pessoa ser brasileira ou não? Então, eu vou dizer até uma coisa engraçada. Eu sou especialista no mercado de trabalho italiano, né? Esse perfil que eu tô aqui, ele é dedicado para brasileiros, né? Esse meu account no Instagram. O que acontece? Eu acompanho também italianos no mercado de trabalho italiano. Né? Então, além de eu ter estudado, né, na universidade, etc., eu acompanho vários outros estrangeiros, né, de outras nacionalidades e também italianos. Marcela, que diferença tem entre um italiano e um brasileiro? Pessoal, presta atenção nessa, hein? Essa aí é fundamental. Vamos ver. Qual que é a diferença? E agora? Tem duas diferenças. O primeiro, que eu já falei, eu não estou puxando sardinha, mas é importante, a língua. A língua vai diferenciar você do italiano. E o background cultural. O que é o background cultural?
Gente, é entender as piadas. Por exemplo, eu tô exagerando em entender as piadas, mas, por exemplo, eu sou de Recife, Uhum. e eu fui morar em Santa Catarina. Eu me lembro que no meu primeiro ano, eu sou uma pessoa que você já deu pra perceber que eu gosto de brincar, eu gosto, né? Eu fazia as brincadeiras no sul, ninguém ria. Sabe aquela Olha, que coisa assim, sem graça, assim, você toda animada, conta aquela piada, joga ali. acabou. Pronto. Aquele silêncio. O que ela tá querendo dizer Ah, com isso, né? Que nem entende, sabe? Você tem que explicar a piada, não ah, dá, né, gente? Ninguém merece. é sacanagem, né? Daí não vira mais piada. Daí Daí você acabou já toda a graça. acabou a graça. Então, eu percebi, já com essa minha experiência no Brasil, que o nosso background cultural e aonde a gente vive influencia muito com relação ao background que a gente tem. Então, eu falei da piada Uhum. só para a gente ter uma ideia. Mas o que que acontece? Aqui na Itália, a gente tem várias... Meu Deus, quantas regras, né? O italiano não tem nada a fazer. Tem milhões de regras. Então, por exemplo, as regras, tipo, culinárias são aquelas mais óbvias, né? Uma Uhum. experiência cultural que eu quero fazer, antropológica que eu quero fazer na Itália, eu quero ir para Uhum. Nápoles, pedir uma Olha que legal. pizza, depois pedir ketchup Pra e ver o que filmar. vai acontecer. Ih, vai dar problema, hein? Porque, por exemplo, essas Vai coisas ser são bem óbvias, né? iniciado. Porque os italianos fazem assim, por exemplo, muitas pessoas, né, pedem um cappuccino com pãozinho. Uhum. Uhum. Mas os italianos já fazem. Tem italiano que eu não vou fazer. Você vê na cara da pessoa, né? O que que vai acontecer? Às vezes eu vejo no menu, a gente não faz cappuccino depois, não sei, do meio-dia. Gente, eles Já não tá fazem. escrito. Já para não ter Legal. briga com o culturista. Então, assim, Uhum. essas coisas, essas questões culturais, elas são muito mais óbvias. Como é que eu posso dizer? No dia a Pra quem dia, nasceu, né? Sim. as questões culturais não. Então, muitas vezes a gente Uhum. aprende na raça. Então, é isso que eu Exato. quero dizer. Essa é a diferença entre você e o italiano. Não, essas Uhum. questões, essas regras culturais, por exemplo, que também são Tá legal. linguísticas, né? Da área de lei, Uhum. Pessoal, né? é isso que a minha está comentando, é bem legal. E eu gosto, compartilho várias vezes aqui com vocês, compartilho muito com os meus alunos que a língua e a cultura, elas andam de mão dadas. É como se fosse tocar violão. As notas são importantes, são muito importantes, mas a melodia também. Então, é a mesma coisa. Então, assim, eu sempre estou trazendo isso para vocês. Vocês têm que saber a língua, mas além disso, a cultura, porque a cultura é muito importante. Isso que a Marcela comentou, o dare del lei, né? Que é a parte da formalidade. Aqui no Brasil, a gente tende a ser bem informal. Então a gente já fala, e aí, tudo bom? Como é que vai? Assim, saber que na Itália não é bem assim. Você não sai falando, oi, tudo bem, para todo mundo. Não, você vai falar um buongiorno, buonasera, salve, um tratamento mais de formalidade. E isso é muito respeitado, né, Marcela? Exatamente. E a gente precisa entender isso para a gente trabalhar bem aqui na Itália. Inclusive, um dos aspectos que eu trabalho é a prevenção. O que que Uhum. acontece? Eu até estava conversando com a cliente hoje, que é arquiteta. O que que acontece? Eu me lembro aqui na universidade, aqui na Itália, eu tinha um cabelo bem longo e eu cortei o cabelo. Aqui você pode raspar, pode pintar a cor que você quiser, ninguém vai dizer, ai, que cabelo bonito, como é que você tá? Eu gostei do corte. Ah, meu Deus, por que você fez isso? O cabelo tava bom. Não, eles não estão. Eles separam muito isso. Tipo, se é um amigo Uhum. íntimo, ok, mas se você tá numa universidade, se você tá no trabalho, você pode raspar o cabelo, fazer, tipo, dependendo de onde você vai trabalhar no banco, daí vai ser o Exagero, recurso né? humano que vai falar com você, Deixa eu né? exagerar. Daí vai ser o recurso humano que vai falar com você, mas vai falar porque você não tá obedecendo o dress code. E que daí, se a gente quiser Uhum. entrar nisso, vou assustar todo mundo que tá aqui. Melhor não, melhor não. Ah, Então, aquilo que eu tô querendo dizer é que essas são as duas coisas que diferenciam um italiano de um brasileiro, uhum. ok? Ótimo. É legal, então assim, Marcela, Marcela, eu superando esses dois aspectos, exato, a para mim gente é tá perfeito. igual. Ah, ok. A Legal. gente tá concorrendo igual. Entendeu? Então, assim, Uhum. aí daí vai contato. Aí que entra a vantagem de ser brasileiro. Porque o brasileiro, eu não sei o que a gente tem, né? Mas a gente gosta de estudar. Né? Você vê um currículo de um brasileiro e um currículo de um italiano, você vê a diferença.
Exato. Você vê a diferença. O brasileiro, tem pessoas que eu fico dizendo assim, como é que você conseguiu fazer isso? Tem 80 anos? Mas não tem. Porque o brasileiro, ele gosta de fazer, até porque o mercado brasileiro exige isso. Sempre Né? está se atualizando, aprendendo, né? Exatamente. Tem uma metáfora que um meu cliente utiliza que eu amo utilizar. Eu roubei dele, roubei mesmo, já avisei. Ele fala assim que o mercado brasileiro é como se a gente estivesse numa escada rolante indo ao contrário. Então, se você sempre tentar, né, fazendo Olha, cursos, tem que estar fazendo várias coisas para permanecer. Você parou para respirar, você já está descendo. O mercado de trabalho italiano não é assim. O mercado de trabalho italiano, aquilo que eu sempre falo, é difícil. Difícil no sentido que é complexo. Você tem que entender a cultura, você tem que entender esses aspectos que a gente está falando aqui. Mas uma vez que você entra no mercado de trabalho italiano, a coisa evolui. Não tem aquela coisa do sufoco que geralmente os meus alunos que estão no Brasil me contam. Né? Então, assim, isso é muito, muito importante. Então, resumidamente, a gente está jogando a mesma partida que o italiano, desde que a gente tem um italiano. Não tô dizendo pra gente falar como um italiano, tá? Tipo, cada um vai ter o seu sotaque. Inclusive, dentro da Itália, tipo, se você vai em Nápoles, Roma, ou Brescia, Milão, cada um vai ter o seu sotaque. Eu não tô falando sobre isso. Mas tem um italiano intermediário que você consegue falar e, quem sabe, chegar no avançado, você consegue fazer o seu trabalho. Que você consiga se comunicar, né? Essa parte é muito interessante, pessoal. Muitas pessoas me perguntam, né? Ah, o meu sotaque vai ter problema. Não, o seu sotaque não tem problema. Você tem que ter a pronúncia correta, você tem que saber falar. Mas o sotaque também, porque é que nem aqui no Brasil. Quem mora em São Paulo tem um sotaque, quem mora no Rio tem outro, quem mora em Minas tem outro. Então, cada lugar tem um sotaque. O que a gente tem que falar é da maneira certa. Agora, assim, a Itália, ela, no momento, naquilo que você conhece, ela está precisando de profissionais? Como é que está funcionando essa parte? Sim, a Itália está precisando de funcionários. A gente tem que analisar as áreas, tipo, por exemplo, enfermagem. Profissionais, né? Na verdade. Até a última vez que eu me atualizei, eles estavam precisando de 55 mil enfermeiros. Então, a Itália, ela, principalmente esse ano, ela deu uma aquecida muito grande. Agora, mais uma dúvida. Sempre, né? Não só dúvida minha, mas dúvida das pessoas que vão me mandando. Como que eu posso encontrar essas oportunidades na Itália? Como que eu posso encontrar um trabalho? Então, a gente tem 2 métodos de procura de emprego. A gente tem o método passivo, que é a ricerca passiva del lavoro, que é geralmente aquilo que todo mundo faz. Quando você está procurando emprego, o que é que você faz? Simples, você faz um currículo único, envia para o universo, esperando que o universo bata na sua porta. Né? Então, assim... É difícil. Isso é uma coisa bem frequente. Então, assim, e a gente espera que alguma coisa aconteça. Essa é a forma menos eficaz. Então, por isso que o meu método é ricerca attiva de lavoro, porque como é que eu vou procurar trabalho? Eu vou procurar de uma forma ativa. Eu, inclusive, posso utilizar os canais online, por exemplo, LinkedIn. Se você não tem LinkedIn e quer trabalhar na Itália, eu digo nada para você. LinkedIn é muito importante, é um canal importante, mas não é o único. E também a estratégia que eu tenho. Então, como é que eu quero... porque são passos, né? Eu estou tentando resumir aqui, mas a primeira coisa que você precisa ter é clareza. O que é que eu quero fazer na Itália? É um pouco a conversa que a gente estava tendo antes, né? Se eu pergunto para você o que você quer fazer na Itália, você diz tudo, você não tem um objetivo claro, você não avaliou as suas competências, você não sabe aquilo que você quer fazer. E uma outra coisa, Pri, que eu vejo que é muito frequente, é que as pessoas, elas têm medo. Elas dizem assim, até tem alguma coisa que ela gostaria de trabalhar, mas ela fala, não vou conseguir. Ou eu vou ter que competir com o italiano. Então, isso acaba tirando da clareza, né? Então, eu sempre pergunto, você tá com medo ou não sabe realmente? Então, avalie. Né? Esse processo de mudança de país, esse processo de repente, tem gente que está fazendo uma transição de carreira, esse processo de você vir viver e trabalhar na Itália é um processo que você vai envolver muita pesquisa, vai envolver muita informação. Então, você precisa conhecer o teu setor na Itália, spoiler,
tem um monte de setor aqui que é todo diferente. Spoiler de novo. A forma que é dividida o cargo, como eu sempre cito o exemplo do marketing. No Brasil é marketing digital. Você faz tudo no marketing digital. Aqui na Itália, não. O marketing digital é dividido em 7 cargos diferentes. Né? Sim. Digital Marketing Manager, Digital Marketing Content, Digital Marketing Analyst, e assim vai. Então, você precisa entender o teu mercado, você precisa entender, ok, dentro dessas possibilidades, quais são os cargos que eu gostaria de efetuar. Depois disso, aí a gente vai para a parte prática, currículo, carta de apresentação, entender também quais são os melhores canais. Então, trabalhar na Itália... Gente, se vocês estão querendo vir para a Itália, você precisa se informar. É uma mudança importante. Marcela, mas é fácil? Tem alguma coisa fácil na vida? Diga. Não, nunca tem, né? Mas essa preparação, pessoal, que a Marcela está falando, ela é muito importante, tá? Tanto para ver qual que é aquela área ali, pode ser inicial que você tem mais facilidade e ali qual é a profissão que você quer exercer. Algo que eu acho legal, antes de vocês irem, é realmente pensar, fazer um plano, um planejamento. Coloca no papel, senta, corta o papel no meio, quais são as minhas habilidades, quais áreas que eu tenho mais facilidade, quais que são as áreas que eu não tenho tanta habilidade, o que eu preciso melhorar antes de ir para lá, fazer essa pequena pesquisa prévia. Qual lugar você quer ir? Você é uma pessoa que não suporta o frio? Não, o frio para mim eu só quero lugar frio. Não, eu não suporto o calor. Gosto de mar? Não gosto de mar. Então, assim, aí também tem uma outra curiosidade, né? Que muitos me perguntam, qual região, qual lugar que eu devo ir? Tem alguma análise assim que deve ser feita antes? Tem como eu descobrir qual que é a região que está precisando mais, menos? Como é que funciona essa parte? Como é que eu posso saber? Essa é uma coisa muito séria. Tipo, aonde eu vou estar procurando trabalho na Itália? Porque isso, sim, também pode influenciar no teu sucesso. Por exemplo, Trento. É uma região que tem eu acho que se chama taxa de ocupação, espero que se chame assim no Brasil. A taxa de ocupação é muito alta. Então, praticamente todo mundo que está trabalhando, que está procurando trabalho, está trabalhando. Então, assim, não tem muitos desempregados na área de Trento. Mas isso não significa dizer que é uma área boa. Porque, em teoria, você está dizendo que está todo mundo trabalhando, não tem desempregado aqui. Não, porque a gente tem que avaliar que tipo de empresas que tem, que tipos de setores. Então, assim, tem alguns setores que vai ser... Se eu quero morar na montanha de Trento, onde não tem nada perto, gente, assim, não tem milagre. Você até pode fazer um currículo comigo perfeito, lindo e maravilhoso, mas se não tem empresa para contratar você dentro da tua área, é complicado. Então, muitas vezes as pessoas se frustram. Por quê? Por falta de informação. Né? Por não estar procurando no lugar certo, por não ter um currículo adequado, por tantos outros, por não entender a cultura. Então, assim, é possível encontrar trabalho na área, sim. Né? Se você for lá no meu YouTube, que é onde estão a maioria dos vídeos, tem vários casos de sucesso, né? De profissionais de sucesso aqui na Itália que vão contar a experiência dele em várias áreas que você não pode nem imaginar. Tem as diversas áreas, né? Isso que é bacana. E todos fizeram essa preparação, né? De analisar, ver para onde vai, o que acontece, o que não acontece, o que eu posso melhorar, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, como é que está meu idioma, como é que está a língua, como é que está a minha compreensão da cultura, né? Então tem essa orientação do que a pessoa precisa buscar, né? E isso é até importante a gente trazer aqui, porque mudar de país é uma coisa séria. Então, como eu sempre falo, lembrando, não estou convidando ninguém para vir para a Itália, né? Mas se você decidiu vir para a Itália, gente, se prepara, né? É uma coisa muito séria mudar de país. Então, se você ainda não entendeu, por isso que a gente está falando aqui também da complexidade, porque é importante você se preparar e vir, né? A gente tem, faz, como eu sempre falo, faz um planejamento pessimista, né? Então, quando a gente está fazendo planejamento, a gente faz planejamento pessimista, a gente procura as informações certas. Você sabe quantas pessoas que perderam anos da vida por causa de informação errada? Muitas, né? Porque assim, eu até citei esse exemplo essa semana. Por exemplo, eu tenho uma live que eu fiz 2 semanas atrás com uma ex-estudante minha na área de psicologia. Ela foi, por exemplo,
ela foi na universidade, porque ela queria fazer o reconhecimento profissional. Uhum. Vocês querem que eu explique para vocês o reconhecimento profissional, que diferença tem? Eu acho que seria legal para ser a base. Legal, pode falar assim. Então tá. Então vamos lá. Primeira coisa. A gente precisa entender que existe as profissões reconhecidas e as profissões não reconhecidas. As profissões não reconhecidas seria tipo marketing, administração, e que as pessoas podem pensar, poxa, isso é uma coisa ruim porque não é reconhecida. Não, significa dizer que é mesmo burocrático, né? Que você pode fazer uma declaração de valor e mostrar sim o teu background. Legal. Ok? E tem as profissões reconhecidas. As profissões reconhecidas são psicólogos, médicos, né? O pessoal da área de fisioterapia, etc. Então, para as profissões reconhecidas, você tem que ir, por exemplo, no Ministério da Saúde, por exemplo, para psicólogo e fazer o reconhecimento profissional ali. E ela foi na universidade se informar. E ela perguntou lá o que eu tenho que fazer. Eu quero fazer o reconhecimento profissional, porque ela pensava que ela tinha que pegar os documentos ali. Ele falou, não, você não vai conseguir fazer o reconhecimento profissional. Você tem que estudar aqui na Itália e depois se inscrever como italiano. E o que ela fez? Ela se inscreveu aqui no mestrado. Depois ela foi descobrir que ela tinha que fazer todo o mestrado, depois fazer um exame de estado para trabalhar como psicólogo e que não podia nem saber nem trabalhar como psicólogo com psicoterapia, né? Psicoterapia. Ela não podia trabalhar com psicoterapia. Para vocês terem uma ideia. E daí, na metade do percurso, ela falou, gente, mas não é possível isso. Ela falou, vou tentar. Ela foi, recolheu todos os documentos, foi no Ministério da Saúde. Quando ela entregou todos os documentos, depois de 3 meses, foi aprovado. E ela consegue, agora ela é psicóloga reconhecida na Itália. Então, veja, vamos lá. Até uma universidade que você diz assim, poxa, eu não assisti um vídeo no YouTube por acaso, né? Ou alguma coisa. Não, na universidade deu uma informação errada. Olha isso. Então, assim, eu sei que é triste. Então, ter as informações certas é fundamental, porque senão você vai se frustrar e vai perder anos da vida. Lembrando que dinheiro a gente perdeu, a gente recupera, a gente trabalha, a gente dá um jeito. E tempo não, né? Tempo não tem, não. Tempo é o nosso, a coisa mais preciosa que a gente tem. Sim. Né? Então, pessoal, preparem, preparação, análise, para a gente não perder tempo aí, né? Tá sempre buscando saber o que está acontecendo, o que eu preciso me preparar e que informação que eu preciso ter antes de fazer essa mudança, né? Se a gente já se prepara antes, quando chega ali no momento, não que é fácil, mas vai ser menos complicado, menos difícil, porque você já sabe ali o caminho que você precisa percorrer. Exatamente. Então, é mesmo assim. Então, todas essas informações, você precisa parar, analisar, conhecer o mercado de trabalho italiano, porque geralmente as pessoas pensam só no currículo. Então, o currículo é importante, sim, mas todos esses backgrounds, né, esses passos que eu falei, eles são fundamentais. Vocês precisam dar antes. E assim, além desse preparo, tem alguma outra dica assim, que você acha muito importante eles saberem antes de sair do Brasil? Deixa eu ver. Antes de sair do Brasil, eu vou falar, tem muitas coisas. Tem a base. Então, assim, eu não vou nem falar do italiano. De novo, não vou. Por favor, pessoal, já deu para entender que o italiano é bem importante aqui nessa caminhada. Então, supondo que o italiano tá ok, a cultura ali vocês também já sabem um pouco do que tem que saber. Então, partindo desse princípio, já sabemos falar, já entendemos a cultura. Por quê? Tem coisas semelhantes e tem coisas um pouco diferentes e tem coisas muito diferentes. Então, quanto mais a gente souber, melhor. Partindo do princípio que essa parte tá ok. E agora? Exatamente. O italiano é a base. Venha com o italiano, eu aconselho. O italiano pode ser no início do intermediário, né? Chegando aqui com B1, B2. O italiano é importante também fazer antes de chegar aqui toda essa parte documental. Porque depois que você está aqui na Itália, é tudo mais complicado. Então, se você tem uma formatura, se você tem uma graduação, seria necessário você fazer o reconhecimento. Se você tem uma graduação, é importante você fazer a declaração de valor. E depois você pode
Qualquer dúvida, você pode me escrever no direct. Depois a gente pode ver se você precisa fazer o reconhecimento profissional ou não, que vai depender daquilo que você quer fazer aqui na Itália. Então, essa parte do italiano e essa parte burocrática de documentos é melhor fazer no Brasil antes de vir. Além disso, a preparação para o mercado de trabalho italiano eu também aconselho fazer no Brasil. Por quê? Cada mês que você passa na Itália sem trabalhar, tem um custo. Você está pagando, só lembrar, você paga em euro aqui. Né? Então, tem apartamento, tem comida, tem um pequeno detalhe. Então, aquilo que eu aconselho as pessoas fazerem toda a preparação antes, toda a preparação que eu tô falando da live, quem chegou depois, gente, essa live ela vai ficar salva, vai ficar no perfil. Assiste, porque a gente tá dando dicas de ouro aqui. A gente precisa fazer, até a fase de preparação para entrevista de emprego, currículo, etc. Eu aconselho fazer tudo isso no Brasil. E antes de vir, eu aconselho sempre 2 meses antes começar a procurar emprego aqui na Itália para sentir o mercado. Então, na verdade, você vai fazer tudo no Brasil. Aqui, como se você estivesse como se você estivesse aqui. E quando você chegar aqui, o ideal é você já começar a fazer entrevista de emprego. Não, eu cheguei aqui na Itália, estou fazendo currículo. É melhor fazer antes, ok? E quem já está aqui nos ouvindo, que está aqui na Itália, né? Digo nada. Exato, já vai, né? Já tem que correr atrás disso. E agora invertendo, vamos supor que eu tô na Itália. E agora? Qual que é a dica que você me dá? Você tá na Itália, então a gente tem que agir rapidamente. Né? Você tá na Itália, você precisa. Geralmente, quem tá na Itália tem mais tempo do que quem tá no Brasil. Porque quem tá no Brasil se preparando, geralmente vai estar trabalhando, etc. Então, você precisa fazer tudo isso que eu falei aqui. Resumidamente, como é que eu posso pensar uma coisa específica aqui na Itália? Eu acho que, além de toda essa preparação, eu vejo que quem está aqui na Itália tem um pouco de medo. Né? Eu vejo que a insegurança bate quando eles têm que ir para a entrevista de emprego. Há um pouco aquele discurso que a gente falou. Mas será que eu vou estar concorrendo com o italiano? Ou então, será que a minha língua está adequada ou não? Eu vi... Agora não. Agora a gente não tá te ouvindo. Tava ouvindo, agora ficou ruim. Ficou ruim? Voltou? Fala comigo? Voltou? Pode falar? Voltou? É porque descarregou. Não. Vai falando. Eu consigo te ouvir. Vamos lá. Dá um feedback porque descarregou o meu fone de ouvido. Foi por isso. Agora estamos ouvindo. Voltou. Ok. Porque descarregou meu fone de ouvido e daí eu tirei ele. Então eu teve para essa adaptação, acho que demorou um pouco. Então tá. Para quem tá na Itália, além de... Porque o percurso é igual, gente. Vocês têm que fazer currículo, tem que fazer tem que ter o objetivo profissional claro, independentemente se você tá no Brasil ou na Itália. Tá? Então, passos você precisa dar. Mas eu vejo que quem tá aqui na Itália, eles ficam esperando ser perfeito. Eu tenho que ter um italiano perfeito. Eu preciso amadurecer um pouco mais. Eu preciso de mais tempo na Itália. Se joga, gente. Se joga. Vocês têm que entender a entrevista de emprego como é uma oportunidade, é um treinamento, entendeu? A simulação de entrevista de emprego com a Marcela, você até faz, mas você vai fazer a simulação de entrevista de emprego também com as outras pessoas. Vocês precisam se jogar. Se joga. Não vai dar. E uma outra coisa. A gente, os adultos, não nada pro pessoal. Né? Então, eu não passei numa entrevista de emprego, não é que o meu perfil não é interessante, não é que eu não sou bom o suficiente. Não. Né? Eles vão escolher a pessoa mais adequada para aquela vaga. Você não perde valor. Então, você tem alguma coisa que eu poderia ter contado de uma melhor forma, ter explicado melhor? Se tiver, ótimo, você refaz, você se prepara e segue. Então, legal. Então, perfeccionismo você deixa no Brasil. Ou joga. O também dá certo. Tem algo, pessoal, que é bem legal quando vocês forem, que nem a Marcela comentou, né? Vai lá, faça, se arrisque. E assim, algo que eu acredito que faz muita diferença em qualquer entrevista, não só na Itália como no Brasil, é a sua atitude. É você confiar em você, que você se preparou, você chegar. Olha a diferença se eu chegar assim
E se eu chegar com uma postura, com uma postura correta de que eu confio em mim, o que eu sei pode agregar para esse trabalho, para essa vaga. Então falem, às vezes as pessoas ficam um pouco com medo, né, ali de falar o italiano, e começa a falar baixinho. Pessoal, você falar baixinho não vai mudar o fato se você está falando certo ou está falando errado. Então fala alto, abre a boca para falar, tem atitude. É claro que sempre ali na medida, né? A gente não pode chegar todo arrogante, eu sei tudo. Não, mas você chegar confiante, confia em você. Isso já vai fazer toda a diferença. Você se preparou, você estudou, você pesquisou, você olhou o que tem naquela vaga, então agora vai lá, faz a entrevista e pronto, né? E daí vê o que deu resultado. E se não deu certo, o que a gente faz, Marcelo? Faz de novo. Procura o que deu errado e vai atrás, né? Exatamente. Então, assim, vamos parar de levar pro pessoal, né? Assim, e também, mas a pessoa não gostou de mim. Gente, mas não é gostar e não gostar. Tipo, eles vão ter os requisitos. Eu quero uma pessoa que tenha 3 anos de experiência nisso. Uma pessoa também que tenha determinadas características, porque vai trabalhar com esse time, vai trabalhar com esse chefe. E não alucinarás. A pessoa, ela não passa na entrevista de emprego e o que acontece? Não me escolheu porque eu sou estrangeira. Quem foi que falou isso pra você? Para de tentar entender e botar palavras que não existem. Então, não alucinarás, eu acho que a gente coloca como... Porque é importante. Mas assim, olha, eles não... Aqui o pessoal é preconceituoso. Ninguém me contrata porque eu sou estrangeiro. Será? Legal. Todo mundo que eu acompanho é todo mundo estrangeiro, tá? Tipo, se todo mundo tá conseguindo trabalho, tá trabalhando na área. Será que... Ou às vezes também, né? A pessoa não tá... Tem um italiano A1 que quer trabalhar como jornalista. Vai ficar meio complicado, né? Essa parte do não me contratam porque eu sou estrangeiro não faz muito sentido, porque eu acho assim, que a pessoa que vai... Tipo, imagina vocês como alguém contratando uma outra pessoa. O estrangeiro é melhor do que aquela pessoa que está naquele país. Ele tem mais habilidades. Eu acredito que o que ele conhece vai agregar na minha empresa, tá tudo bem. Eu não vou falar assim, não, é porque você não é daqui. Não, as suas capacidades são melhores, o seu background, então seja muito bem-vindo. Então, pessoal, tira isso aí, hein? Não alucinarás. Gostei dessa. Muito bom. Marcela, agora acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos, assim, uns 8 minutinhos. Tem alguma... Acho que o pessoal mandou algumas perguntas. É claro que não vai dar tempo da gente responder todas, mas tem alguma ali que você acha legal, que para a maioria vai fazer sentido? O pessoal não escreveu, né? Eu falei para vocês escreverem no... eu acho... No pontinho. Eles chegaram a mandar algumas coisas aqui. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Tem uma pessoa que falou assim, que tá adorando, sensacional, correr atrás do prejuízo, live de ouro, fiz tudo errado, agora vai fazer tudo certo. Ótimo. Faz aí. Deixa eu ver. Legal, pessoal. Pode falar, Marcela. Fala em geral aí pra gente ir concluindo aqui. Porque a gente tem algumas vagas aqui que o pessoal me fez nos stories que tá gravado aqui, mas é tudo dentro do tema. Posso pegar? Não, pode falar sim. Okay. Tem uma aqui que tem a ver... Ai, meu Deus. Como é que eu posso... não consigo escolher. Tá, então eu vou ler. Ela falou assim... tem inglês fluente. Aqui também tem uma. Se tem inglês fluente, se precisa do inglês para trabalhar na Itália. Exatamente. Exatamente, na área administrativa. Vamos lá. A área administrativa aqui na Itália vai depender que tipo de organização você está trabalhando e que é o teu cargo dentro. Então, geralmente, na área administrativa, eles nem pedem graduação, dependendo de onde você vai. Obviamente, se você vai trabalhar na área de administração, é importante você ter um bom italiano, porque você vai precisar comunicar, de repente você vai precisar escrever documentos, etc. Mas é necessário inglês para a área administrativa? Não. Obrigatório. Obviamente, você vai trabalhar num contexto muito específico, internacional. De repente, ele até vai ter inglês, né? Mas, assim, de uma forma geral, aqui na Itália, não. Você fala italiano. De uma forma geral, o italiano que é a base importante ali, né? Exatamente. Legal.
Falei com muita gente hoje, dá pra perceber, né? Teve um. Eu percebi. Mas eu tenho que estudar inglês. Eu falei, calma, melhor o italiano. Uhum. Já teve Legal. estado. Aprender línguas, saber outras línguas, assim, não vai. O mercado de TI, assim, ele tem uma certa relevância na Itália? Ele é necessário alguns profissionais? Saberia algo assim? Tá falando do inglês? Não, de TI em geral, da tecnologia da informação, assim, essa parte mais tecnológica é necessária? Assim, o pessoal busca por isso? Ah, ok, porque eu tava falando em cima de você, aí daí eu não escutei a pergunta. É, e na Itália é bem aquecida, sim. Olha que legal. A área de TI. E vai ficar, né, gente? E vai ficar, porque principalmente, olha, vamos lá. Vai, né? Esta Itália, a Itália ela é bem atrasada em termos de tecnologia. Então, assim, aqui, vendo os sistemas bancários no Brasil há 10 anos atrás, eles sonham aqui. Aham. Com a pandemia, com esse fato de distanciamento social e todas as problemáticas que a gente teve, Uhum. estão correndo atrás do prejuízo. Então, é uma área muito, muito aquecida. Junto com essa, é também a área do marketing. Os italianos também estão bem atrasados. Vou contar um exemplo, que eu não posso, tenho que até tomar cuidado. Eu conheço um estudo para não, né? Conheço Aham. um projeto muito famoso. Tipo assim, que ele, vocês vão dizer assim, isso não é possível, tá? Mas é possível sim. As reformas que ele faz é milhões. Aham. Sabe o que é milhão, gente? Deve que seja. Mas pra vocês verem o nível, né, desse estudo de arquitetura. A pessoa não tem site. Meu Deus, não acredito nisso. Tá bem atrasado mesmo. Então, profissionais dessa área aí tem um mercado bem ali, né? Aquele oceano azul que dá pra ela entrar e explorar, né? Tendo essas habilidades. Marcela, eu quero agradecer você por ter passado essa hora aqui com a gente. Agregou muito valor. Gostaram, pessoal? Marcela é fantástica. Eu fico sempre muito feliz, né? Quando a gente faz esses encontros, porque eu gosto muito de agregar valor para vocês. E quem quer trabalhar na Itália, ninguém melhor do que a Marcela. Então, assim, pessoal, aqui a gente fez uma hora de bate-papo. Se vocês quiserem se aprofundar, saber mais, tem aí o evento que a Marcela vai dar, que vocês podem conhecer. E fico esperando aí, né, um próximo encontro mais no futuro para a gente discutir sobre outros temas, porque tema para conversar é o que não falta, né, Marcela? Sem dúvida, sem dúvida. E o pessoal aí que já me segue, né? O pessoal da minha turma, se você não conhece ainda a Pri, né? Digo nada pra você. Sejam bem-vindos. Já sigam aqui, tem muita coisa legal. Conhece agora, né? Eu, inclusive, estava olhando os seus stories. Eu falei, meu Deus, ela tá dando aula nos stories. Muita coisa legal, né? Verdade, eu fiquei chocada. Eu tava dando olhada, uau, uau. Então, Que legal, fico feliz. tá aqui, dá uma olhadinha nos stories dela. Dá uma olhada. Combinado, pessoal. Então, ó, muito obrigada. Quem chegou no meio da live, eu vou deixar a live salva, tá bom? Vou colocar aqui para vocês. E é isso aí, né? Muito bom. Quem não me segue ainda, sejam bem-vindos. Quem me segue não segue a Marcela, já aproveita e vai lá segue também, que a gente sempre está compartilhando muitas coisas legais para vocês. Marcela, graças mille. Beijão e lembra de colocar colar, porque Beijo. Combinado. Beijão, pessoal. não, Pri, beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.